Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Você está na Educação à Distância e eu sou a professora Anabela Barbosa. Juntinhos estamos na jornada de práticas colaborativas de estudos em grupo. Nesse episódio, quando chama o coração. Tum, 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 tum. Iniciarei, claro, com a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, de cabelos pretos, estão amarrados em coque, estou com um vestido jeans evasê, tenho 42 anos, 1,64 m, 57 quilos, estou de salto alto, sou próxima a uma bancada de acrílico, ao fundo está a plotagem dos estúdios em tons verde, cinza e branco, à minha direita a tela interativa. E o meu sinal para a comunidade Libras é Anabela. Iniciaremos, claro, com inspiração do nosso maior educador brasileiro, Paulo Freire. Paulo Freire, lá no item 3.6, ele vai falar que ensinar exige escutar. E escutar, para ele, é: no processo da fala e da escuta, a disciplina do silêncio a ser assumida com rigor e a seu tempo pelos sujeitos que falam e escutam é um sine qua da comunicação dialógica, ou seja, é uma condição sem a qual a comunicação dialógica não acontece. Por que a gente está falando desse escutar e falar? Porque o nosso projeto de práticas colaborativas Identidade Docente, ele se imbrica por um diálogo que você realizará com o professor que inspirou você, inspirou as pessoas que estão com você no seu grupo a se tornarem professores. E esse diálogo vai ter essa relação de escutar e falar, para que também esse diálogo depois seja uma constante na sua prática docente, na sua prática em sala de aula, você com os seus educandos, falar e escutar. Então, vamos iniciar. Acompanhe aqui a nossa tela interativa. Práticas colaborativas de estudos em grupo, como que vai acontecer? Então, quando chama o coração? Esse quando chama o coração, o nome dessa etapa veio de uma inspiração de uma série canadense chamada Quando Chama o Coração. Porque como é essa série canadense? Fica a dica fica a trilha pipoca aí para vocês, dica de filme. A série, ela conta a história de uma professora, ali nos odds de 1800 e alguma coisa, e que ela resolve assumir uma vaga numa cidade do interior, a contrassenso da família e ela que vive no centro urbano. Ela vai para essa cidade no interior e toda a história e todos os dilemas pelas quais ela passa nessa vida do magistério, nessa cidade na qual ela é tão importante. Ela assume a sua identidade enquanto docente e a sua identidade docente enquanto professora nessa cidade transforma essa cidade. É uma história maravilhosa. E se você pensar um pouquinho, é quase a história de todos nós, não é verdade? Todos nós educadores, de todos os educadores que fizeram parte da sua história. Então, inspirados assim, por esse momento romântico, esse momento poético de quando chama o coração, é a nossa segunda etapa. Bom, e o que vai acontecer nessa segunda etapa? Nessa segunda etapa, depois então que vocês realizarem o diálogo, porque lembrem, na primeira etapa, vocês, como me tornei professor, vai roteirizar, vai escolher o professor, vai roteirizar uma entrevista e um diálogo, vai realizar esse diálogo com esse professor, vai tomar nota, porque ele vai falar, você vai ter que fazer os apontamentos. E aí, então, depois disso, a partir dos dados construídos no diálogo, vocês vão engendrar uma discussão a respeito da libertação e da emancipação
do exercício educativo da cidadania e de relações sociais pautadas na dialogicidade amorosa. Ai, porque o amor é tudo, não é verdade? Então, professor, muito complexo esse assunto. Acompanha comigo. Olha só, libertação e emancipação. O que é essa libertação e emancipação? Paulo Freire vai falar muito de liberdade e emancipação no livro Pedagogia do Oprimido, né? Como que o oprimido se liberta e como depois que ele se liberta, ele tem que se emancipar e tomar atitude e agir na sua realidade, transformar a sua realidade. Qual que é a libertação e a emancipação pelas quais vocês estão passando? É que os professores que vocês entrevistaram passaram para se tornar docentes. Então, a liberdade e a emancipação aqui vai fazer o contorno dessa proposta da construção da identidade. Assumir a identidade docente requer, portanto, você tomar consciência de si mesmo, que é o processo de emancipação, e, consequente, a sua liberdade. Você, então, é liberto das amarras, de todas as outras questões, a partir do momento que você é consciente de quem você é e de que você só o é com o outro, né? No diálogo, na convivência, no social, olha só, na cidadania e nas relações sociais pautadas na dialogicidade amorosa. Ou seja, nesse diálogo que o Paulo Freire trata de modo amoroso, porque esse saber escutar e esse saber falar. Não é só falar para, não é falar para, é falar com. Tá? Há uma diferença de você falar para, como se você falasse de algo que só você detém o conhecimento, e portanto você está jogando o conhecimento em cima do outro, do que você falar com o outro, você ouvir o outro, saber o que o outro está falando, e nesse diálogo você respeita a fala do outro e o outro respeita a sua fala, e essa escuta e essa fala são equivalentes, né? Não há uma maior ou melhor do que a outra. A partir desse momento a gente vai fazer o quê? Sob a orientação dos professores, de cada professor no grupo, né, vocês farão o processo de pós-entrevista. O processo de pós-entrevista, ele compreende 4 etapas, tá? Essas 4 etapas são bastante complexas, mas a intenção é que o professor orientador os conduza. A etapa da transcrição, da textualização, da transcriação, da conferência e da consolidação. Então vamos lá, o que é cada uma dessas? Muita calma nesta hora. Respira fundo que vai dar certo. Já? Tomou? Respirou fundo, acredita, tem fé, esperança, vamos esperançar que vai dar certo. Portanto, a primeira etapa é transcriação. Transcrição. O que é a transcrição? Então, se você for realizar a entrevista aí com o professor, você junto com o grupo, você pode optar, por exemplo, de gravar o que esse professor vos falar. E se você for gravar, aí talvez seja um pouco mais complexo, porque você vai ter que degravar. Então, digamos que você use o seu aparelho de celular ou um gravador para gravar o diálogo que vocês realizarem. Depois você vai ter que degravar. O que é degravar? Ouvir tudo que foi falado, ouvir e escrever palavra por palavra, ponto por ponto, emoção por emoção, pausa por pausa, tá? Esse é um processo mais complexo. Professora, eu acho que eu não vou gravar então. Bom, a gravação faz parte da técnica de entrevista de diálogo, tá? Muitas, a grande maioria, na verdade são poucas as vezes em que se faz entrevista ou diálogo que não se grava. Mas se você optar por não gravar, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que tomar nota, né? E tomar nota significa que você vai ter que escrever o que o outro está falando. Nesse caso, o professor que você está entrevistando. Então, ele está falando, você perguntou, olha, como que você se tornou professor? Ele começa a história. Bom, assim, quando eu era menina, lá em Minas Gerais,
Eu tinha 5 anos ainda e eu ficava vendo aquelas pessoas indo para a escola, eu ficava com vontade de entrar na escola. Todas as professoras que eu via eram pessoas super elegantes, arrumadas, cheias de anel, né, maquiadas. Eu ficava, nossa, quero ser assim. Aí, tudo isso você vai ter que escrever. Então, tem vantagens e desvantagens de gravar e de gravar e de não gravar e anotar. Mas o momento é de transcriar. É transcriação. Transcrição. Não confunda, ó. Primeiro é a transcrição, depois é a transcriação. Então, transcrição é transcrever, passar para o papel, para o portfólio, no caso, tudo que você tomou nota durante a entrevista, tá? Então, essa é a transcrição. Depois da transcrição, você vai fazer a textualização. O que é a textualização? Professora, eu não sei o que é textualizar. Nem eu. Procura fora. Tô brincando. Textualizar, é o quê? É você transformar em texto aquilo que você anotou, aquilo que você transcreveu. Porque o que você transcreveu não é um texto ainda. É uma transcrição. Então, você anotou, você fez uma pausa, você riscou, você colocou entre parênteses, você fez uma seta, você colocou para baixo, você fez uma seta para baixo. Então, isso ainda não é um texto. E aí, você vai transformar essas respostas, essa conversa que você tomou nota, em um texto. E como se faz isso? Você vai extrair as partes mais importantes desse diálogo, não é verdade? Então, onde você riscou, você vai tirar, setinhas você vai tirar, se estava em cima, então você vai puxar para, estava embaixo, você vai puxar para cima, você vai dar continuidade ao texto, você vai colocar uma reticência, porque a pessoa fez uma pausa e retomou o assunto depois, então de repente você já vai juntar esse assunto com a hora que ela voltou ao tema, e aí você vai transformar essas anotações em um texto. Esse texto, ele já não é totalmente a resposta que o professor lhe concedeu na entrevista. Ele já é uma construção sua e dessa pessoa. Ele já é dialógico, porque ele já imbrica o que a pessoa falou e você tomou nota com o que você está absorvendo dessa fala, tá? A gente vai para a próxima etapa. A próxima etapa é qual? A próxima etapa é a transcriação. Percebam. Então, eu tenho a transcrição, que é tomar nota. Eu tenho a textualização, que é transformar essas notas em texto, ou seja, enxugar e deixar só aquilo que é importante. E eu tenho a transcriação, que é transformar esse texto no quê? Na nossa obra, é claro, na nossa obra literária, que vai ser uma poesia, que vai ser uma peça de teatro, que vai ser uma música, eu não sei, você vai ser um momento criativo, um momento criativo. A criação, a criatividade é outro elemento da formação do educador. O educador, ele exige, igual o Paulo Freire disse, saberes necessários à prática educativa, um saber necessário à prática educativa é ser criativo. Então, esse é um momento em que a gente propõe esse espaço para a criação. Então, a transcriação vai ser você transformar esse texto, agora em uma obra poética. E aí vai depender da sua inspiração, dos seus dons artísticos. Essa obra, ela vai ser construída no Canva. O Canva é um aplicativo online que a gente pode fazer apresentações, pode gravar áudios, gravar vídeos, fazer apresentações interativas, Professor, eu não sei nem que Canva é esse, nem como é que faz. Acompanhe os tutoriais que tem vídeo web aula aí para você aprender a fazer. Como fazer? Tá lá. Um monte de tutoriais, tá bom? E aí você vai levar essa criação sua para o Canva. Quando estiver pronta, você vai incorporar ao portfólio. A última etapa, que é a conferência e a consolidação do texto no portfólio digital. Então, depois que você produziu a obra poética, você vai incorporar ela no portfólio. Mas no portfólio terão todas essas etapas, tá? Vai ter o texto da transcrição, haverá o texto referente à textualização, o arquivo com a transcriação e o arquivo com a obra poética já consolidada e incorporada no portfólio digital, ok?
Dúvidas? Dúvidas? Claro, todas. Ó, todas, de A a Z. Não é nem só A, B, C, D, não. De A a Z, continua em dúvida. Quem são, né? Quais são as obras que poderão auxiliar vocês nesse processo da entrevista e do diálogo, que é uma técnica de pesquisa. Além das orientações que vocês receberão na disciplina de metodologia científica, também tem algumas obras que são importantes que vocês podem consultar se houver dúvida ou se vocês quiserem fazer o aprofundamento. O livro da Menga Ludic, tá? Pesquisa em Educação. O artigo do Michel Pedruzzi, que é a entrevista com uma entrevista sobre Bakhtin, uma entrevista com o professor Valdemir Miotello, sobre a perspectiva bakhtiniana do diálogo. Ele que está ele que acompanha essa ideia da entrevista num movimento de diálogo. E metodologia da pesquisa do João Mata. Esses ícones que estão aqui, todos eles são recursos interativos, a apresentação está disponível no ambiente e, evidentemente, que você pode acessar diretamente aí do ambiente virtual na apresentação interativa diretamente para a biblioteca. O livro da Menga e do João são livros que estão disponíveis na biblioteca virtual. O artigo do Michel Pedruzzi, ele é um artigo que está disponível na internet. Então, vocês vão encontrar aí o link para a obra, tá bom? Então, esses são os movimentos gerais relacionados à segunda etapa. Nessa segunda etapa, a gente tem ainda, olha só, compõe a segunda etapa. Compõe a segunda etapa. Vocês planejarem o roteiro, né, o diálogo com... Vocês planejarem o roteiro com o professor, né, fazer o contato com esse professor, realizar o diálogo e a entrevista. E depois, a entrevista transcrita. Então, essa etapa, né, finaliza com os textos transcritos, transcriados e com a produção. A obra poética é a última etapa, mas aqui a etapa do Quando Chama o Coração finaliza com a entrevista transcrita no portfólio digital, tá bom? Essa é a etapa referente a Quando Chama o Coração. E se o coração já te chamou, já tem um chamado, não negue esse chamado, porque o coração sempre tem razão. Às vezes a gente leva para a mente, mas a mente ela toma atitudes que só pela razão, né, só pela lógica, depois você... eu devia ter feito aquilo, eu devia ter ido. Então o coração sempre vai ter a máxima razão. Espero que o seu coração tenha te chamado para o curso de pedagogia e que você seja um professor assim, né, inspirado por Paulo Freire. Um professor baseado na pedagogia do amor, da boniteza, da consciência crítica, da pesquisa enquanto princípio formativo e do diálogo. Então, curiose-se, o que a gente trouxe aqui em 20 minutos, é claro, são generalizações. Para você saber tudo e na íntegra, você tem que consultar os materiais e ler. Segue reto toda a vida, que é logo ali. Até mais, bonanças! Educação à distância, mudando realidades.